A síndrome de burnout é também conhecida como a doença do trabalho. Não é um problema novo, como muitos devem imaginar. Ela já é abordada e debatida há muito tempo por especialistas da saúde mental e hoje ela vem a ser realmente reconhecida como uma doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde. No entanto, por ela ser extremamente relacionada ao trabalho, à produtividade e ao estresse, nem sempre é uma síndrome levada a sério da forma que deveria. Há inclusive muitas pessoas ao redor do mundo que experienciam o burnout, mas seguem a sua vida profissional com o mesmo nível de cobrança e intensidade, sem perceber o tamanho do prejuízo que isso causa. Esse é um grande reflexo do senso de produtividade de nossa sociedade, que ela vem carregando e cobrando, e nos últimos tempos fazendo com que cada pessoa trabalhe até os seus limites mais extremos. Mas afinal, o que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout ela é um distúrbio caracterizado pelo desgaste físico e emocional, que leva o indivíduo ao esgotamento profissional. A pessoa atingida por essa síndrome ela acaba enfrentando fortes sensações de incapacidade ou de inferioridade, podendo ter o seu quadro evoluído para transtornos como de ansiedade ou até de depressão. Esse é um problema que costuma aparecer a partir de ambientes profissionais ou escolares educacionais, já que são espaços que lidam com o maior nível de estresse, pressão, cobrança e competitividade. E são justamente essas as causas mais comuns que refletem no desequilíbrio emocional da pessoa, fazendo com que ela exceda os seus próprios limites e chegue ao nível do burnout. Não é à toa que muitas empresas hoje em dia já têm investido mais em seus espaços de descanso e momentos de descontração, visando até melhorar a questão da saúde mental dentro e fora do trabalho. Essa é uma decisão importante, ao passo que muitas pessoas por aí têm criado uma grande dificuldade em saber dividir quais são os seus espaços de lazer e o de trabalho, especialmente depois desse momento de quarentena que nós vivemos. Além disso, já nos acostumamos há muito tempo a levar o trabalho no bolso, onde quer que a gente passe, pois as tecnologias acabam nos permitindo, ainda que isso seja extremamente perigoso para a nossa mente, né? Mas, gente, não é incomum encontrar por aí aqueles que se dizem viciados no trabalho. Você certamente deve conhecer alguém que age dessa forma, né? Só que, gente, a gente precisa entender que gostar do seu próprio trabalho não necessariamente significa vivê-lo 24 horas por dia. Afinal, todo mundo precisa de uma pausa e de um descanso. Abraçar intensamente o emprego ou uma atividade que exija tanto de você pode acabar te levando em direção à síndrome de burnout, ainda que você não perceba. Essa é uma síndrome que se instala de forma silenciosa até os seus sintomas começarem a eclodir e você perceber mudanças em si mesmo, mas também nos outros. É interessante também observar esses distúrbios por meio das estatísticas. No Brasil, a síndrome de burnout atinge cerca de 30% dos profissionais, segundo o instituto que avalia essa prevalência. Essa prevalência também acaba sendo entre as mulheres, já que elas precisam conciliar também tarefas profissionais, pessoais, domésticas e familiares. Mas quais são os sintomas da síndrome de burnout? Antes de listar precisamente estes sintomas, os sintomas mais comuns da síndrome de burnout, é necessário lembrar que cada indivíduo é um indivíduo único, ou seja, suas manifestações de doença podem variar muito. E falar de um distúrbio como esse é abordar sobre o desgaste, o excesso e a exaustão mental de uma pessoa, algo que já sabemos pode aparecer de diversas formas, né, na vida da pessoa. Mas no caso do burnout, a pessoa ela pode se manter mais reclusa, vivendo suas dores sozinha e ao mesmo tempo que pode ter fortes explosões de raiva e até mesmo apresentar sintomas físicos. Pensando nessa grande variação de possibilidades, eu listei aqui alguns dos sintomas mais comuns que estão relacionados a essa síndrome de burnout, né? A exaustão física e mental, dores musculares e dores de cabeça, enxaqueca, dificuldade de concentração, raciocínio lento, falta de memória, náuseas, falta de apetite, alergias, queda de cabelo, distúrbios do sono, diminuição do desejo sexual, sentimento de desesperança, solidão, raiva e irritabilidade, impaciência, pessimismo e baixa autoestima. Outro sintoma ainda, mas não é muito comum, é a despersonalização ou ceticismo.
e um distanciamento afetivo, ou seja, o indivíduo ele passa a agir de modo frio e irônico em seu ambiente de trabalho, mostrando-se também muito negativo. Há também, por fim, uma espécie de sintoma geral que se relaciona à produtividade e à insatisfação com o próprio trabalho. Muitas pessoas que enfrentam a síndrome de burnout, elas não conseguem mais produzir, pois chegam no seu limite de esgotamento e acabam também travando no seu próprio trabalho. Esse é um dos exemplos, né? Isso acontece, gente, porque as pessoas começam a ficar desmotivadas, sem força de vontade, deixando meio que o caminho livre para aquilo que conhecemos como depressão. Então ela chega e se instala ali. Mas então, quais são as fases da síndrome do burnout? Assim como os outros distúrbios de ordem mental, a síndrome de burnout a gente conta com fases ou manifestações, ou seja, diferentes momentos de comportamentos específicos da pessoa. Isso significa que dentro do distúrbio, ela pode percorrer inúmeros estados com diferentes características e níveis de tensão. E aí eu listei aqui algumas principais fases para que você possa reconhecer cada uma delas. O primeiro deles, precisar da reafirmação dos outros. Muitas pessoas elas começam a se sentir incapazes ou incompletas dentro do seu local de trabalho. Então elas precisam que os outros falem ou afirmem para elas que o seu trabalho ele é importante e necessário. Isso vai criar uma certa dependência da opinião dos outros, mas acaba fazendo com que a pessoa com a síndrome se sinta melhor com essa reafirmação. Trabalhar demais ou excessivamente é um outro ponto. Durante o burnout é muito comum que a pessoa ela tente se convencer de que ela vai dar conta de tudo. Então ela assume compromissos e tarefas que nem sempre ela vai poder cumprir. E com isso ela acaba excedendo seus limites, ela trabalha até o seu corpo não aguentar mais, né? Ou seja, não dar mais conta, e ela sempre vai estar com essa mente ocupada. Esse é um comportamento que pode levá-la a se afastar das pessoas e até de si mesma. Um outro ponto é abrir mão de si mesma. As pessoas que abraçam o mundo, elas tendem a deixar de se priorizar. E é exatamente isso que acontece durante a síndrome do burnout. Você acaba abrindo mão do protagonismo da sua vida. Então você pode deixar de se alimentar, você vai deixar de descansar, você vai de curtir a sua própria companhia, tudo em função do trabalho. E isso vai te esgotando aos poucos e te deixando meio que perdido, até a sua bagunça interna começar a aparecer externamente também. Mudança de visão é um outro ponto. Às vezes a gente se insere tanto no universo da nossa empresa, do nosso trabalho, que acabamos absorvendo os conceitos dela, nos tornando máquinas de produção. E isso é muito perigoso, porque você vai deixar de agir como alguém que precisa de pausas e você começa a entrar em um ritmo desenfreado no seu trabalho. Não é saudável e muito menos seguro você começar a agir assim, porque você acaba fundindo os seus valores com o da empresa. E aquilo vai te consumindo aos poucos. Um outro ponto, fuga dos problemas. Essa fase ela funciona muito mais como uma negação da situação, em que você vai tentar ignorar os problemas que a síndrome de burnout já tem trazido na sua vida. Certamente essa é uma solução quase que involuntária, porque nós procuramos ela na busca de tentar aliviar os sintomas que vai começando a apresentar na nossa vida. E aí, nesse contexto, a gente passa a fingir que nada está acontecendo e nos recusamos a procurar ajuda neste ponto. Distanciamento. Quando chega neste nível, é comum que a pessoa comece a querer se isolar dos outros, tanto por se sentir inferior, quanto por pura desanimação. As suas interações sociais elas passam a ser limitadas e você começa a se desviar de toda e qualquer possibilidade de convivência com as pessoas. Isso também está relacionado ao tanto de energia que te sobra, na verdade, do trabalho, né? Só para você ter noção do quanto o trabalho te suga. Mudança repentina de comportamentos é um outro ponto. Como a gente já citou aqui anteriormente, a síndrome de burnout ela traz muitas mudanças na rotina, mas também no próprio comportamento da pessoa. Essa fase, assim como as outras, elas podem acontecer ao longo de todo o distúrbio. Afinal, a pessoa ela vai enfrentar
todos os limites possíveis com as próprias emoções. E isso também pode ser colocado à prova em qualquer momento. Então é interessante ressaltar que essa característica é muito mais perceptível pelas pessoas ao redor do indivíduo do que pelo próprio indivíduo, já que ele está tão imerso na síndrome de burnout, né, já está tão tomado de sintomas que ele acaba não percebendo nada a seu redor. Dificuldade na identificação do problema é um outro ponto. Chegar nesse nível, na verdade, significa que você conseguiu identificar que você está com algum problema, ainda que você não saiba como identificá-lo. Nessas horas a pessoa ela se sente um tanto quanto meio que perdida, sem saber exatamente o que se passa com ela. Algo comum, né, já que o burnout não é popularmente tratado na nossa sociedade, né? O outro ponto é a despersonalização. Aqui se inicia um descaso ainda maior com as coisas, ou seja, você deixa de personalizar as coisas. Tudo começa a perder o sentido ao seu redor, desde o trabalho até as suas relações mais próximas. É como se você deixasse de dar a devida importância para as coisas por motivos muito maiores. Só que, no entanto, tudo isso acontece de uma forma discreta e muito gradual. Sentimento de vazio. Esse também é um outro ponto. É aqui, gente, que o problema se torna incontrolável. Então, depois da pessoa se isolar, fugir de grandes responsabilidades e desvalorizar tudo que está ao seu redor, a pessoa que está com burnout, ela pode enfrentar um grande período de sensação de vazio. E aí, com isso, ela vive o isolamento de uma forma muito mais dolorosa, sem conseguir experienciar nada ao seu redor de uma forma muito mais ativa e nem expressar nenhum estado de humor. O outro ponto é o estado depressivo, né? Esse estado já ultrapassa o vazio, porque nele você sente que muitas coisas, entre elas a tristeza profunda. E é difícil você se desprender desse estado, gente, sem a ajuda de um profissional. Porque você vai precisar recolocar muitas emoções no lugar e fazer isso desacompanhado pode ser muito mais doloroso do que o necessário. Então o ideal é que a pessoa ela não deixe que essa síndrome de burnout chegue neste ponto. Mas caso isso aconteça, busque imediatamente por uma orientação profissional, viu, gente? Né? Especificamente com um psicólogo. E o último da lista, gente, o ápice do problema, que é a síndrome de burnout. É aqui que a pessoa se encontra completamente esgotada e sem perspectivas de melhora. Ela se sente extremamente sobrecarregada e até as tarefas mais simples se tornam impossíveis. Essas fases são bastante delicadas, pois elas podem acontecer simultaneamente, sem seguir uma regra ou uma ordem específica, viu, gente? Então, não é que uma vem primeiro, outra vem depois, não. Muito pelo contrário, elas podem inclusive acontecer todas ao mesmo tempo. Tudo vai depender extremamente do contexto que a pessoa vive, do tamanho da sua sensibilidade emocional, da sua profissão e outras coisas, né, parecidas. São muitas coisas que podem contribuir para essas fases elas se manifestarem. Vamos agora a algumas dicas para você prevenir esse distúrbio, né? Número 1. Organize suas tarefas diárias. Essa organização contribui para que esses indivíduos consigam realizar as tarefas e evitem o seu acúmulo em determinados momentos do seu dia e da semana. Além disso, quando as pessoas elas anotam as tarefas e elas marcam o que já realizaram, elas conseguem enxergar que elas estão produzindo. Número 2. Desligue-se. Procure se desligar-se do trabalho. Evite ficar disponível nos períodos de descanso e finais de semana. Número 3. Avalie o seu trabalho e as condições para a sua realização. O que acontece? Muitas vezes o emprego dos sonhos se torna um pesadelo. Questione-se sobre o seu trabalho, sobre a sua relação com suas atividades e o quanto elas estão sendo positivas ou negativas para você. Às vezes você pensa que vai ser bom e não vai ser. Número 4. Preste atenção em seu corpo. As mudanças no seu ciclo do sono, dores, sentimento de cansaço, elas podem ser sinais de que alguma coisa não está indo bem. Número 5. Relaxe. Permita-se relaxar, descansar, tirar algum tempo para si. Lembre-se que você não fará um bom trabalho se você estiver cansado e estressado. Número 6. Diversifique as fontes de gratificação. Não é somente o trabalho que traz prazer e gratificação, gente. Descubra outras formas de você encontrar prazer, como ler um bom livro, ir ao cinema, cozinhar, passear, etc. Número 7. Curta as pessoas que você ama. Procure estar com quem você ama e com quem possa te apoiar.
tente conversar com amigos e familiares sobre suas angústias. E número 8, faça exercícios físicos. As atividades físicas liberam hormônios como a serotonina e a endorfina, que são responsáveis por essa sensação de bem-estar, além de ser excelente aliado para a sua saúde física e mental. Mas aí, diante de tudo isso, você vai e me pergunta: Andra, mas a síndrome de burnout, ela tem cura? Quais os tratamentos? Sim, gente, ela tem cura sim, né? E o melhor é que ela pode ser encontrada em muitos meios favoráveis para a sua saúde mental, como a psicoterapia, por exemplo, né? E aí você também deve estar me perguntando, mas quais são assim, os possíveis tratamentos para o burnout? Né? Então, como a gente já citou aqui várias dicas aqui neste vídeo, cada pessoa ela terá uma espécie de manifestação. Algumas manifestações são mais claras e intensas, enquanto outras podem ser mais sutis e simples. De qualquer forma, gente, o acompanhamento precisa ser feito tanto como forma de prevenção quanto de tratamento. Um psicólogo tem sim a capacidade de reorganizar as suas emoções, curando as feridas do passado e te ajudando a entender tudo de um jeito muito mais leve. Então, ainda que pareça difícil, ele vai te ajudar a enxergar essa luz no fim do túnel, certo? Lembrando também que o acompanhamento psiquiátrico, ele é importantíssimo e fundamental. Pois é, gente, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado disso que a gente apresentou aqui. Eu tenho recebido muitos pacientes no consultório relacionados à síndrome de burnout. E eu achei muito importante trazer esse vídeo de uma forma de conscientizar as pessoas a se olharem um pouco para si, né, e buscarem ajuda caso necessitem, tá certo? Um beijo e até a próxima!